tempo corria, marcando a vida com a sua batida silenciosa. Não se pode parar nenhum segundo sequer, nem mesmo para olhar para trás. Pare, pare, se desejaria gritar, mas vê-se que é inútil. Tudo se esvai, os homens, as estações, as nuvens. E não adianta agarrar-se às pedras, resistir no topo de algum escolho. Os dedos cansados se abrem, os braços se afrouxam inertes. Acaba-se arrastado pelo rio, que parece lento, mas não para nunca. Saudações literárias! Tudo bem? Hoje nós vamos travar um embate sobre a passagem do tempo e a vida que se tem pela frente. De que forma devemos vivê-la? Até quando devemos esperar o momento mais glorioso da nossa existência, caso de fato esse momento exista? Bem, se você se sentir preparado para deixar essas questões povoarem a sua mente de uma forma impactante, então eu te convido para visitar comigo o Deserto dos Tártaros. O Deserto dos Tártaros é considerada a obra-prima do escritor italiano Dino Buzzati, que integra o seleto grupo de grandes escritores que marcaram o século XX. Estamos falando de um autor, de um artista eclético que manifestou talento não somente no campo da literatura, como também da pintura e da música. Esta minha edição aqui de O Deserto dos Tártaros é da Tag Livros, um dos maiores e mais incríveis clubes de leitura do país. Dino Buzzati nasceu em 1906 e trabalhou por mais de 40 anos em um dos jornais mais tradicionais da Itália, o Corriere della Sera. Lá ele ocupou diversos cargos, foi correspondente especial, crítico de arte, editor, redator-chefe, só para citar alguns. Por mais de uma década, ele deu expediente à noite na redação do jornal. Uma rotina tediosa, que justamente por envolver rotina e tédio, deu a ele inspiração suficiente para a criação dessa história impressionante. O Deserto dos Tártaros foi publicado em 1940 por um Dino Buzzati no auge do seu domínio narrativo. Utilizando-se de uma prosa elegante, enxuta e intencionalmente neutra, o autor apresenta um enredo de fundo filosófico e, de certa forma, hipnótico. O jovem oficial do exército Giovanni Drogo é designado para a primeira missão de sua carreira, servir no remoto Forte Bastiani. Localizado na fronteira norte do país, o Forte Bastiani fica numa região inóspita e cercada por cadeias de montanhas, rochas e paredões de pedras. E o que torna esse forte tão estranho é o enorme deserto branco que se agiganta diante dele. Há rumores de que, em tempos passados, aquela vastidão de areia fora palco de batalhas contra os temidos invasores tártaros. E uma possível, iminente e imprevisível nova batalha contra esses bárbaros justificava toda aquela estrutura e seus oficiais, suas armas e aquela rotina maçante de vigilância. Os dias no Forte Bastiani são monótonos e entediantes, sem contar a burocracia e o rigor militar, que dão àquele lugar um aspecto ainda mais agudo de estranhamento. Logo que chega, o entusiasmado Giovanni Drogo sente essa atmosfera pesada e logo conclui que ali ele não iria realizar aquele sonho de carreira militar gloriosa e emocionante com que sempre sonhou. Porém, circunstâncias triviais do dia a dia vão adiando a sua partida. E ele vai ficando, vai se estendendo por ali e logo se adapta, se funde ao cotidiano do forte.
Ao mesmo tempo, aquele rigor militar embute nele a certeza de que, de fato, algum dia, alguma coisa muito importante aconteceria naquele estranho deserto. Era a hora das esperanças e ele meditava sobre os heróicos feitos que provavelmente nunca se verificariam, mas que serviam para animar a vida. A paisagem daquele deserto é sempre misteriosa, sempre coberta por uma névoa noturna que cria um ambiente ainda mais propício ao sobrenatural, ao fantasmagórico e ao porvir dos desejados invasores tártaros. Porque chega a esse ponto, sim, eles desejam ser surpreendidos pelos tártaros e assim guerrear, empunhando as suas armas e fazendo valer os seus treinamentos militares. E para deixar tudo ainda mais nebuloso, o autor Dino Buzzati faz questão de apagar pistas importantes que nos ajudariam a deduzir exatamente onde e exatamente quando a história acontece. E o nosso protagonista, Giovanni Drogo, vai ficando, até porque ele tem uma vida toda pela frente, né? E ficando, ele fica. Amanhã, repete Giovanni Drogo, amanhã virão os tártaros. E assim o amanhã se converte em meses, que se convertem em anos e que se firmam em 30 anos. Drogo envelhece e enferruja junto às engrenagens do mítico Forte Bastiano. Passam-se meses e anos. Giovanni Drogo ainda espera, embora a esperança enfraqueça a cada novo minuto. A esperança escorre das mãos para dar lugar à resignação. É o que resta, já que o frescor da juventude se foi, a carreira brilhante não aconteceu e voltar para a vida fora do forte seria como tirar um peixe de seu antigo aquário. Estrangeiro, perambulou pela cidade à procura dos velhos amigos. Por mais que tentasse, não conseguia fazer renascer as conversas de antigamente, as brincadeiras, os modos de falar. Perambulava pela cidade à procura dos velhos amigos, e tinham sido muitos, mas acabava por achar-se sozinho numa calçada, com muitas horas vazias antes de a noite chegar. O deserto dos tártaros faz uma reflexão filosófica sobre a experiência humana com a rotina, com a passagem do tempo e também com o medo de uma vida mal vivida. É como um tripé que se precisa sustentar ao longo de toda a nossa existência. Ah, mas a gente sabe muito bem que na vida nem a mais rígida rotina é a prova de arranhões e quedas. Ao menos uma vez a vida deveria reservar a cada um uma aventura emocionante, não é mesmo? Na sua opinião, será que os tártaros um dia vão atacar? Será que pelo menos eles existem? Será que Giovanni Drogo desfrutará daquela visão milagrosa, quase mágica, dos tártaros avançando, ameaçadores pelo horizonte? Será? Bem, você sabe que eu não entrego o final das histórias, mas posso te adiantar, e não é spoiler, que eu me empolguei bastante nas últimas páginas. Quando morreu vítima de um câncer aos 65 anos, o escritor Dino Buzzati ainda trabalhava no mesmo jornal, fazendo a mesma coisa. De certa forma, pode-se inferir que ele extravasou os seus espectros na literatura. Você tem medo de fantasma? Não, né? Porque aqui nesta obra há diversos fantasmas da alma, tártaros ou não, todos empoleirados e prontos a nos intrigar, nos questionar e nos arrepiar. Você tem medo de fantasma? E do tempo? Você tem medo? Tá aqui indicado mais um livro para deixar a sua cabeça a mil. E eu gosto disso. Um beijo e até a próxima edição. Tchau!